Bom, e na semana que eu estreiei aqui no Comando 91, a gente traz aí esse quadro que para mim é fundamental, tem uma relevância social enorme, que é o Saber Previdência. Começa agora. Agora, no Comando 91, Saber Previdência. Muito bem, eu quero já cumprimentar a nossa técnica do INSS, especialista, e muitos ouvintes já participando. Já o Gilson Silva vai trazendo aí as participações. Muito bom dia, grande prazer conhecê-la pessoalmente. A Camila Sadoc, que já está aqui com a gente. Hoje o tema central, os novos valores de contribuição para o INSS agora em 2023. O que é que muda? Bom dia. Bom dia, Ailton. Grande satisfação. Vamos abrir o microfone aqui da nossa especialista. Vamos lá. Bom dia, Ailton. Grande satisfação, de estar com vocês nesse novo formato do programa. Parabéns. Muito obrigado. Só para iniciar, Então, veja, todos os anos, o INSS, junto com os ministérios, o Ministério da Previdência e Trabalho, este ano publicou, em janeiro, como vem publicando em todos os outros anos, os novos valores de referência para a Previdência Social. Esses valores, eles levam em consideração o salário mínimo, porque existe uma regra, Ailton. Veja, para que você tenha direito aos benefícios previdenciários, é necessário que realize essas contribuições tendo como base o salário mínimo, que hoje é de R$ 1.302, e o teto da Previdência Social. O teto da Previdência Social, ele é hoje de R$ 7.507,49, certo? E como é que as pessoas, os contribuintes individuais, os facultativos, aquela dona de casa tem que se organizar? Veja, existem alíquotas específicas, que devem ser levadas em consideração. Muita gente acredita que tem que ir lá no documento do INSS, pesquisar a legislação para saber exatamente quanto contribuir para o INSS. Mas não é bem necessário, Basta que saiba qual é a porcentagem que deve contribuir e, em casa mesmo, realizar esse cálculo. O cálculo de porcentagem, que a gente aprende na escola, Justamente, que a gente aprende na escola. Só que para quem não quer fazer esse cálculo, basta entrar nos canais remotos do INSS e solicitar por meio do Meu INSS a emissão dessas guias. E como é que funciona? Para o contribuinte individual, aquele normal, o geral, que tem uma boa rentabilidade, que ainda não abriu uma empresa, como, por exemplo, o médico, a nutricionista, o advogado, aquela pessoa que começou a negociar, mas não abriu o seu MEI ainda, ela paga ao INSS sobre duas formas. Uma delas é na alíquota de 11%, certo? E a outra é na alíquota de 20%. Certo? Por quê? Qual é a grande diferença? Para poder pagar na alíquota de 11%, que é mais benéfica porque é um valor menor, para ser desembolsado para o INSS todos os meses, será necessário que essa pessoa, na sua atividade profissional, ela não tenha uma renda que supere 2 salários mínimos mensais. Então, ela vai poder contribuir na alíquota de 11%. Agora, se essa atividade profissional, mensalmente, ela tem um rendimento que supera esses 2 salários mínimos, ela vai ter que pagar necessariamente na alíquota de 20%. Também, Ailton, tem diferenças com relação a direitos, tá certo? Antes da emenda constitucional, quem contribuía na alíquota de 11% só poderia se aposentar por idade. Não existia para essa pessoa a possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição. Mas agora nós temos a emenda. Essa PEC foi justamente com início de vigência em 13 de novembro de 2019. Isso. Certo? Foi o início da vigência dela. Como é que funciona? A gente já não tem mais a aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição pós-emenda. O que nós temos agora é uma aposentadoria programável, porque ela vai levar em consideração os 2 fatores, que é a idade dessa pessoa e o tempo de contribuição numa tabela progressiva de pontos, certo? Mas, independente disso, é importante contribuir com base nos seus rendimentos, certo? Vamos lá, só para passar aqui para a população. É o seguinte, mas esses valores, Camila, como é que fica? Hoje, o 20%, ele está em R$ 260,40 mensalmente. Sobre qual? Sobre o salário mínimo. Sobre o mínimo. Sobre o mínimo. O mínimo é o principal indicador. É o principal indicador. É a referência. Esse valor de R$ 260,40 é referente a um salário mínimo. Agora, digamos que essa pessoa, ela receba mais que o teto do INSS. Esse teto, hoje, ele está bem elevado, certo? Então, 5 salários mínimos vai numa média de R$ 7.507,49 centavos. Certo. Então, essa alíquota de 20% vai incidir em cima desse valor,
que é de R$ 7.507. Né? Que já dá um valor mais considerável. Supera até o valor do mínimo, né? Nesse caso, esse profissional vai precisar pagar o seu boleto para o INSS para ter o seu direito garantido. A devolução desses valores, quando for requerer um benefício, né? Levando em consideração a média, o valor de 1.500 vai pagar 1.501. Tá certo? E 20% sobre os 7.400. Isso, exatamente. Agora, quem vai contribuir na alíquota de 11% pagará o valor de 143,22 centavos, certo? Mas é importante que as pessoas tenham noção de como isso funciona para que elas se organizem. Porque o contribuinte individual, autônomo e facultativo, Ailton, ele tem os mesmos direitos que o empregado, que o segurado especial, que é o agricultor. E organiza suas contribuições, observando sempre... Obrigada. Observando sempre o que pretende, né? Imediatamente. Se é um salário maternidade, tem que ter um mínimo de 10 contribuições para o INSS antes da gestação, né? Antes da possível data da gravidez. Não é durante a gestação. Isso. Então tem que ter uma contribuição anterior. Anterior, ao menos uma anterior, porque na data do parto, essa mulher ela precisa ter 10 contribuições vertidas para o sistema. Certo. E é possível essa mulher se organizar, né, diante da sua rentabilidade para realizar essas contribuições previdenciárias. Se ela Ainda for mais autônoma. se for uma gravidez, vamos dizer, planejada. Planejada. Se for planejada, a pessoa já vou planejar, eu quero ser mãe, né? Eu quero ser mãe. Então já começa a fazer aquele pagamento ali, aquela contribuição mensal, para quando chegar a hora ter esse direito, né? Mas o nosso alerta também não é só com relação à gravidez, porque existem infortúnios, né, que acontecem como uma doença que ninguém espera, né? Como um acidente que pode acontecer, e é importante que existam já contribuições vertidas para o INSS. Já está dizendo que é um seguro, né? É um seguro. É um seguro. Justamente, é um seguro. A gente sempre costuma fazer um paralelo, inclusive, com os planos de saúde, longe de ter aquelas dificuldades. Nós temos nossas próprias dificuldades. Mas é um paralelo, por quê? Para que você tenha direito a alguns benefícios do INSS, primeiro você tem que agir, né? E tem que contribuir para se organizar. Se você não é autônomo, sobre esse tema que nós estamos falando hoje aqui das alíquotas, você vai desenvolver outra atividade, vai ser empregado, você pode ser agricultor, você pode ser pescador, né? Você pode ser dona de casa e contribuir para a Previdência. Mas no caso da dona de casa, se por acaso ela for cadastrada lá no Bolsa Família, que é o cadastro do CAD único, ela só precisa pagar na alíquota de 5% sobre o salário mínimo. Que dá um valor muito menor, muito menor. Ele está aí em torno de 60 e alguma coisa. Justamente. Que é a mesma alíquota, inclusive, do MEI. Né? Existe o boleto simplificado, né, do MEI, que é a tributação única, e nessa alíquota, o mesmo valor que é pago, né, na tributação do MEI, que é na alíquota de 5%, também garante a esse microempresário todas as garantias do INSS. Então, nós incentivamos, né, o planejamento previdenciário para que as pessoas possam, sim, contribuir para o INSS, observando essa questão da alíquota. Quanto é que eu tenho que pagar? Vamos resumir aqui, né? 5%, se você tiver cadastrado lá no Bolsa Família, né? No CAD único, sem renda, né? Para você, seu marido pode ter uma rendinha, sua filha pode ter, mas você tem que ser realmente uma dona de casa para você conseguir pagar na alíquota de 5%. Bom, então as possibilidades são muitas para poder contribuir, porque não adianta querer ter direito ao acesso ao seguro sem contribuir com o seguro. Isso. Porque muita gente costuma perguntar assim, olha, eu tenho 65 anos de idade, posso me aposentar? Mas sem ter feito qualquer tipo de contribuição ou ter acesso, né, aos direitos a um auxílio, vamos usar o termo antigo, popular auxílio doença, de repente ficar sem condição de trabalho. É preciso contribuir para poder ter acesso. É preciso contribuir. Mas falando da pessoa de 65 anos, Ailton, também é importante dizer que mesmo assim, o INSS ainda tem uma saída para essa pessoa. Qual é essa saída? O BPC Loas. Mas se for família em situação de vulnerabilidade, de absoluta miséria, né? Porque eu sempre coloco isso, porque o que é que leva em conta? É uma pessoa, nessa idade já é idoso. Então ele tem que estar vivendo na extrema dificuldade para ter acesso e uma renda per capita da família. De até um quarto salário mínimo, ou seja, ela não pode ter outra pessoa que possa dar esse auxílio, esse sustento para ela, e ela também não tem a renda própria, ela não tem mais condição de fazer isso. Completou 65 anos, está nessa situação de dificuldade, procura os canais remotos do INSS para requerer o BPC Loas Idoso. Comprovada, tem que comprovar, claro, toda a situação financeira, condição social,
De que maneira ela pode comprovar? Justamente. A comprovação da condição financeira, bem como do grupo familiar, ela acontece também pelo cadastro do CAD único. A informação está lá. Isso, hoje o INSS tem acesso a essa informação, nós consultamos, conseguimos observar quantas pessoas tem naquela casa, quem trabalha, qual é a renda daquele grupo familiar. Mas, para beneficiar essa pessoa do BPC, a partir de 2020 foram criadas até novas regras que beneficiam. Quais regras? Uma dessas regras é o seguinte: antes não podia ter renda nenhuma nessa família, né? Certo. Ou até um quarto salário mínimo. O outro integrante não poderia receber qualquer benefício do INSS. Certo. De 2020 para cá, o INSS criou uma nova norma, né? O governo federal instituiu uma nova norma que diz o seguinte: se tiver outros integrantes desse grupo familiar recebendo o BPC, não é contabilizado como renda, não vai prejudicar então não o vai, novo necessitado. O novo necessitado da família, o que é uma medida muito boa, por sinal. Muito boa. Mais que isso, se são 2 idosos nessa casa e o outro idoso conseguiu se aposentar ou recebe o BPC, já tem mais de 65 anos, independente do benefício que esse outro idoso receba. Certo. Se tiver 65 anos e recebe um outro benefício, também não vai prejudicar. Então, veja, existe uma visão muito assim qualitativa no sentido de que atender a necessidade daquela pessoa individualmente, porque realmente um salário mínimo só dá para custear as necessidades, e olhe lá. Né? E olhe lá, daquela pessoa individualmente. Porque é medicação, uma alimentação diferenciada. Exato. Ela está sozinha, às vezes precisa pagar alguém para dar uma ajuda. Precisa pagar um cuidador, né? Isso. Que dependendo da situação, tem o direito a 25%, né, da aposentado, um valor sobre isso. Sim. Para o cuidador, que eu queria depois que você falasse isso, mas ainda dentro do BPC. Então, o fato é, se eu usei um casal, 2 idosos com dificuldade, e um consegue o BPC e o outro está batalhando por isso. O que tem não vai prejudicar o que não tem. Não vai, de forma alguma. Não vai ser contabilizado esse valor pelo governo. Não. Da mesma forma, algumas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que às vezes estão sendo ajudadas, estão dentro de uma outra família. Independe da idade? Não. Nesse caso, não. Ou a idade é essa, a partir de 65 anos? Para o BPC idoso. O outro que não depende da idade, que pode ser concedido até para uma criança, ele é liberado para quem tem deficiência. Deficiência física. Isso, deficiência grave, né, de longo prazo, e que não tem como se sustentar. Muito bem, eu estou colocando isso, eu vou chamar o Gilson agora, que nós trouxemos o caso da dona Edneide, uma moradora lá do Lixão, da Vila Magabeiras. Ela tem 53 anos, se não me engano, está vivendo na extrema miséria. Fizemos uma campanha para ela aqui, foi muito bem sucedida, mas pelo que eu estou vendo, ela não vai ter ela não teria direito ao BPC. Depende, Ailton, vai depender. A gente tem que conversar com ela. Seria o caso, eu digo a gente no sentido de sociedade, certo, ou se ela nos procurar, né? Procurar o INSS. Porque quando chega lá no balcão, se você agendar esse tipo de benefício para o atendimento presencial, você vai ser atendido, né? Por um servidor. E a situação dela é daquele jeito, imagine. Tem que perguntar a gente fez ela. Matéria. Com mais de 50 anos e trabalhando numa vida muito difícil, pesada, muito difícil que ela não tenha um problema de saúde. Ela tem um problema grave de saúde, mas aí o Gilson Silva depois vai passar todos os detalhes para a gente poder ajudá-la. Gilson Silva, o WhatsApp em atividade no quadro Saber Previdência com a especialista Camila Sadoc. Vamos ao povo. Ok, Ailton, a dona Rose participa com a gente. Bom dia, Ailton. Ailton, é certo. É a pessoa só receber aposentadoria por viúva só com 3 meses, de 15 dias a 3 meses, e o marido da pessoa ser empregado assim, ser aposentado pela firma e não vinha o salário completo, se ele recebia, no caso, 3.800 e não vem tudo, isso aí é certo? Me informe, por favor. Vamos lá, vamos ouvir a Camila Sadoc, nossa especialista. Dona Rose, a senhora me trouxe 3 questões. Uma delas é como é feito o cálculo, né, do salário de contribuição para chegar ao montante de quanto é o benefício. O segundo é: por que é que alguns benefícios de pensão por morte concedidos a cônjuge, né, esposa ou a companheira, ele tem duração de até 4 meses? São 4 meses, Dona Rose, certo? Por que isso acontece, tá certo? E a senhora tem essa preocupação de saber como organizar, né, essa situação, compreender esse contexto todo. Veja só.
Em 2009, foi instituída uma nova regra, certo? Essa nova regra, ela tanto trouxe algumas normas que regulamentam a questão da carência, como ela trouxe uma exigência para que essa mulher consiga receber esse benefício por mais tempo. Para que você receba esse benefício por mais de 4 meses, tem que comprovar para o INSS uma união estável ou um casamento de 2 anos em diante. Tem que ter no mínimo uns 2 anos, tá certo? De casamento ou de união estável, para poder receber por um tempo maior que esse, tá certo? Como também, comprovando esse período, a senhora vai precisar comprovar para o INSS outros fatores, como, por exemplo, qual a sua idade. Porque existe uma tabela hoje progressiva de por quanto tempo essa beneficiária vai poder manter esse benefício, tá certo? Então, esses serão tempos variáveis. Com relação aos valores, o INSS vai fazer um cálculo com relação às contribuições que esse falecido verteu para o sistema enquanto estava vivo, enquanto trabalhava. Então, veja, por mais que a última contribuição, o último salário dele de contribuição seja nesse importe de R$3.000, em média, que a senhora falou, tem que ser observado quanto ele ganhou durante a vida dele, porque é feito um cálculo dessa média, tá certo? Então, isso pode variar. Pode ser que ele tenha recebido e trabalhado a vida dele inteira, recebendo um salário mínimo e apenas às vésperas do óbito ele tenha passado a ter uma remuneração melhor. Então, na hora do cálculo de fazer o salário de contribuição, ver o salário de contribuição para o salário de benefício, vai ser observado esse ponto específico. Agora, por que é que algumas mulheres, alguns filhos às vezes recebem um valor menor do que o salário mínimo? Acontece, viu, Ailton? São nos casos específicos de divisão dessa pensão. Porque se houver mais de um dependente, necessariamente, se a pessoa deixou um salário mínimo, por exemplo, vai ter que ser dividido em partes iguais para aqueles integrantes. E esse direito de, se um recebe mais ou menos, não existe. São partes iguais, independente se é esposa, se forem 4, divide por 4. Se forem 10, divide por 10. Por 10. Pois é, obrigado aí a minha querida que participou, 8h48, Gilson Silva. Tem sim, mais participação de ouvintes. Vamos lá, aqui no nosso Saber Previdência. Bom dia, aqui fala que é São Ivanilson. Veja bem, eu quero saber da idade da doutora, entendeu? Veja bem, eu recebo o benefício já tem 10 anos, auxílio acidente previdenciário. Veja bem, aí eu trabalhei numa usina que chamada Tingo Leão, no Porto de Cana. Aí eles descobriu o meu problema com o problema de visão, eles mandaram embora, com 7 dias trabalhado, carteira fechada. Nesse caso, eu quero saber da doutora se eu fico com código segurado para dar entrada no INSS. Eu já tenho um laudo médico já da cegueira e estabilizo. Ok. Obrigado, amigo. Muito obrigada pela pergunta, realmente. Veja só, até a emenda constitucional, né, agora publicada em 2019, o auxílio acidente, ele realmente deixava carência, tá certo? Ele mantinha a qualidade de segurado para quem vinha recebendo esse tipo de benefício. Atualmente, ele não deixa, tá certo? Ele não vai garantir que você mantenha essa qualidade de segurado. Até porque esse é um benefício que permite que durante o recebimento essa pessoa ela possa trabalhar concomitantemente. Então, o que vai ter que ser observado no seu caso, especificamente, o senhor disse que trabalhou 7 dias e que foi demitido, né? Se durante esse período de recebimento dos últimos 10 anos, o senhor também vinha trabalhando com outras empresas e fez outras atividades, para que o senhor comprove a qualidade de segurado, porque o benefício por si não vai ser suficiente. 8h50, Gilson Silva. 8h50, seguimos aqui com o quadro Saber Previdência no Comando 91 com a especialista técnica do INSS, Camila Sadoc. Quais os direitos, então, em resumo, que possui quem paga diretamente o INSS? A pessoa que paga diretamente o INSS, ela tem garantido todos os direitos previdenciários. Ou seja, se é mulher, vai ter direito ao salário maternidade, vai ter direito à pensão por morte, o homem e a mulher. Vai ter direito ao auxílio reclusão, os dependentes dessa pessoa. Vão ter direito às aposentadorias, certo? Ficam garantidos de todas as formas, né? Em todos resguardados. Claro que sim, é observada a carência mínima, certo, Ailton? Que carência é essa? Certo. Para o benefício por incapacidade, por exemplo, o antigo auxílio-doença, é necessário que essa pessoa tenha vertido para o sistema do INSS o mínimo de 12 contribuições, certo? Para o salário maternidade, 10 contribuições.
certo? Para aposentadoria, 15 anos de contribuição, no mínimo, para quem já tinha contribuição antes da emenda constitucional, certo? Independente se homem ou mulher. A partir da emenda, o homem precisa comprovar 20 anos de contribuição e a mulher 15 anos. Sabe, Ailton, agora teve a mudança também com relação à idade, viu? A mulher, a partir desse ano de 2023, precisa ter 62 anos e o homem manteve essa idade de 65 anos, certo? E dessa forma, a gente vai realizando as análises e concessões. Outra coisa, com relação ao auxílio reclusão, é necessário. Antes não havia carência. Esse agora, auxílio reclusão é uma polêmica, tem muita desinformação, tem muita fake news. Existe muita fake news. Mas é preciso contribuir e esse dinheiro vai para quem? Para a família, né? É que a contribuição para o INSS, na verdade, ela é obrigatória. Nós estamos falando aqui, eu até usei o termo, quem puder, quem quiser contribuir, mas quando você é autônomo, na verdade, você tem a obrigação de realizar essas contribuições, né? Porque, afinal de contas, você está oferindo renda. E as contribuições sociais, que são nas quais se enquadram essas contribuições para o INSS, é uma espécie de tributo, Ailton. Então, assim, se você trabalha, desenvolve atividade como autônomo, necessariamente é importante que você contribua, porque você fica resguardado, né? Tal qual a pessoa que tem uma carteira assinada. Ok, agora são 8h52, estamos com o quadro Saber Previdência. Eu tenho o Gilson Silva. Gilson volta comigo com mais perguntas. Daqui a pouco a gente está encerrando na sexta-feira maravilhosa com esse assunto riquíssimo. Bom, eu vou trazer então aqui também os meus questionamentos. Ailton. Opa, Gilson Silva, prioridade para você. Estava ali processando, viu? O material que está chegando aqui para a doutora Pelo menos você não estava me processando, porque o último eu ganhei. Não, serei seu defensor sempre, viu? Vamos lá, com a gente. Vamos lá. Dona Cícera participa com a gente. Doutora Camila, é aquela situação, viu? Que ela está insistindo, porque até agora não foi resolvido nada. Pedi até aquele documento que a senhora solicitou, viu? Ela vai enviar pra gente. Fala, dona Cícera. Cadê a dona Cícera? Eu gostaria de saber da doutora Camila, que é a menina, que é sobre o benefício que eu peguei pela justiça 7 meses, mas só não pagaram 13. Enfim, e a advogada disse que eu não posso ligar nem para o INSS, nem bolei nada do meu INSS. E foi cortado. E ela, não sei como foi cortado, e ela conseguiu fazer a prorrogação. Ela disse que o INSS não viu o tempo. Ela agendou uma nova perícia para o dia 19 de julho, mas a prorrogação o INSS cortou. Tipo assim, não viu. Ela disse que não depende só dela. Ok. Ailton, é um assunto que já foi debatido antes aqui. Eu vou até lhe passar uma informação e aproveitar esse gancho da dona Cícera para conscientizar a população. A dona Cícera, ela pediu, né, que uma outra pessoa requeresse por ela. Ela disse que procurou uma advogada, tá certo? E ela discorda dos valores que ela recebeu, ela discorda de várias questões referentes a esse direito dela previdenciário, tem dúvidas com relação àquilo que lhe foi informado por essa advogada. E o alerta que eu trago à população é o seguinte: você, como um profissional extremamente competente, também deve ter conhecimento que é legítimo um profissional da advocacia dizer para um cliente que ele não pode procurar informação. Não é legítimo. É claro que não é. Claro que não é. Veja, qual é o receio desse profissional, tá certo? De que esse seu cliente, ele procure o INSS para se informar sobre os seus direitos, sobre os requerimentos em trâmite, sobre o que está acontecendo e tudo mais. Dona Cícera, a senhora não só tem direito de procurar o INSS presencialmente, por meio dos canais remotos, que é a Central 135, por meio do canal Meu INSS. Se a senhora não tiver a facilidade de acesso à internet, a senhora pode procurar uma lan house, pedir a ajuda de um filho, de um sobrinho, para poder acessar esses sistemas. Pode até procurar outro advogado para lhe orientar. Tá certo? Então, veja, não existe crime, não existe penalidade, não existe contato dessa advogada com nenhum servidor do INSS para lhe ameaçar de nenhuma forma, dizendo que se a senhora fosse informar vai ser cortado, vai ser impedido, vai ser retirado do seu direito. Não existe essa possibilidade. Então, eu deixo aqui uma porta aberta para a senhora. Até falei com o Gilson, que estava preocupada com essa situação, porque era uma situação que, sendo uma denúncia com relação a benefício previdenciário, nós temos a obrigação de apurar. Se houver qualquer indício de que o profissional da advocacia está, de alguma maneira,
ameaçando, criando dificuldade, é procurar a OAB. A OAB tem corregedoria. Nós abrimos uma porta para que ela traga a situação dela, nós vamos verificar. Se for regular, vamos apenas explicar. Se não for regular, infelizmente, nós vamos ter que encaminhar a dona Cícera para as autoridades competentes para apurar essa situação. Muito bem, são 8. Pois não, Gil, só a última. Só para complementar uma informação que chegou da dona Rose, né? A questão de viuvez. Ela tem 50 anos e de 32 de casamento. Dona Rose, vamos fazer uma coisa, eu vou lhe orientar, tá certo? Para complementar. Corre nos sistemas do meu INSS e faz lá um pedido que é o seguinte: revisão, tá certo? Revisão de benefício, tá certo? Porque provavelmente houve um erro na sua concessão. Tá certo? Porque se a senhora tem 50 anos, olhe, para quem tem hoje mais de 47 anos, o benefício do INSS, a pensão por morte, ela é vitalícia. Logo, não tem plausibilidade que esse seu benefício tenha sido concedido por apenas 4 meses. Tá certo? Procura os canais remotos do INSS, protocola esse pedido de revisão, tá certo? Administrativa. Lá, se for para a Central 135, a atendente vai lhe perguntar qual é o seu nome, seu CPF, já vai fazer o seu protocolo e o INSS tem a obrigação de corrigir, tá certo? O ideal é estar com todas as informações em mãos. Com os documentos pessoais, com documentos pessoais, identidade, CPF e tal, e enfim. Será suficiente para a gente identificar qual foi o erro. Porque facilita na documentação exatamente para isso.